Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre o medo, o poder da intimidação que os homens podem exercer sobre as nossas vidas, para que nós não venhamos a cumprir o nosso propósito. Mas antes de mais nada, vamos orar? Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais esse tempo, pela sua sabedoria que tem sido derramada sobre as nossas vidas. Te pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Que o Senhor ministre sobre toda a intimidação que tem retirado a palavra de Deus e levado irmãos na fé, à destruição, à desolação, à tristeza, Pai, ministerialmente falando. Senhor, eu te agradeço por tudo isso e te peço agora que conduza esse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler com vocês 1 João 4, versículo 18, que diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bom, gente, hoje eu quero falar sobre a intimidação. Muita gente, quando entra no ministério, muitas questões quando são levantadas ministerialmente falando, a gente sabe que uma voz profética é calada por conta da intimidação exercida pelas opiniões de irmãos poderosos que exercem lideranças com base na carne e não com base naquilo que Deus tem para a vida da igreja. Infelizmente, nós temos vivido isso e isso tem gerado destruição profética, destruição da unção de Deus. Então aqui eu deixo o meu alerta sobre como Satanás consegue se infiltrar de forma gradual, retirando a autoridade daqueles que estão ministrando pelo Espírito. Uma das coisas que é utilizado como intimidação para que seja minado o servo do Senhor, então é levado a tentar dizer que essa pessoa está errada, que a unção de Deus não está sobre ela, e isso vai crescendo, gerando cada vez mais problemas, conflitos. E a intimidação, ela é algo assim que vem sutilmente, né? E eu queria compartilhar com você o livro do John Bevere, que vai contar sobre a vida dele, que ele diz que o livro se chama O Poder da Intimidação. Como quebrar o poder da intimidação? E Satanás é muito astuto para utilizar pessoas que são chaves, que são líderes ministeriais, para levá-las a não cumprir, levar outras pessoas a não cumprir o seu chamado, o seu ministério. E eles sufocam esse ministério porque eles passam a tentar minar essa pessoa até que ela desista. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu pai, que na época em que ele começou o ministério Monte Sião, ele começou na presbiteriana. E a presbiteriana não acredita na unção de Deus para curar e libertar, então eles não acreditam que existe expulsão de demônio, não acreditam que existe cura e libertação, não acreditam em nada. E aí meu pai começou com o ministério dele, fazendo exatamente isso, né? Curando enfermos, expulsando demônio. E para surpresa dele, ele foi chamado pelo conselho da igreja mãe, dizendo que ele não podia fazer aquele tipo de coisa, porque isso era charlatanismo. E aí meu pai falou assim, isso está escrito na palavra, então tem alguém aqui que é charlatão, então o próprio Jesus, então deve ser, porque ele fazia isso, e agora vocês querem dizer que não existe? Que Bíblia que vocês estão lendo? E aí começa uma intimidação dizendo para ele que ele não podia orar pelas pessoas. O que é isso? Hoje a gente vê nessa história exatamente essa tentativa de retirar a autoridade do ministro do Senhor que está ali orando por enfermos, só que os frutos do Espírito, ou seja, os frutos que o Espírito Santo nos traz através da unção de Deus são irrefutáveis. Então, por mais que eles atacassem a vida do meu pai, que era Ismael Gontijo, eles não conseguiram retirar. E o meu pai falou assim, olha, eu fui chamado para isso, não adianta vocês me dizerem esse tipo de coisa, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, ele teve coragem. Mas aqui eu quero dizer para você que muitos ministérios são mortos justamente
por essa intimidação. Ah, você não pode orar pelas pessoas desse jeito, você não pode isso, não pode aquilo. Ah, é melhor não orar, é melhor você não visitar as pessoas, é melhor você não cumprir teu chamado, não faça isso. Ah, a pessoa não gostou como você olhou para ela, e assim vai, e vão criando cada vez mais críticas, e isso vai gerando desentendimentos e até levar o ministro do Senhor a desistir. Então eu queria trazer para você essa reflexão sobre o amor que Deus está falando aqui. Deus está dizendo para nós que nós não devemos ter medo de homens, nós não devemos ter medo daqueles que podem destruir a carne, mas sim daquele que pode nos enviar ao inferno, que é Deus. Então nós temos que ter a nossa consciência no Senhor e naquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque se nós formos intimidados por pessoas, nós vamos desistir de realizar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso eu quero compartilhar com você, se você quer ler esse livro, leia esse livro, do John Bevere. Uma coisa interessante que a Bíblia diz que, ora, o medo produz tormento. O que representa isso? Tormento. É exatamente isso, porque nós não conseguimos antever o futuro e ficamos atormentados por aquilo que as pessoas podem fazer contra nós. Eu nunca me esqueço uma vez em que alguém se levantou contra mim e disse assim: eu vou destruir a sua vida e a sua reputação de tal forma que ninguém vai querer nem conversar com você dentro da igreja. Eu, particularmente, não fiquei com medo, porque quem me protege é o Senhor. Se Ele não me proteger, eu não tenho outra pessoa para me proteger. E nem com ninguém fui falar, porque eu sabia que o Senhor iria cuidar de mim. E Ele fez uma promessa. Então nós precisamos entender que quando nós ficamos com medo de determinadas ameaças, daquilo que pessoas podem fazer contra nós, nós não entregamos aquilo nas mãos do Senhor. E esse espírito de intimidação tem levado muitos a um tormento de tristeza, porque não conseguem cumprir o propósito que Deus deu a eles. Por isso, se você foi levantado com um espírito profético poderoso, tem sido levantado para essa geração, para ser um grande líder, saiba que se você não liderar, outra pessoa virá e tomará o seu lugar, mas não será uma boa coisa. Porque se você foi inspirado pelo medo, Satanás vai colocar outra pessoa no seu lugar, gerando destruição e morte na vida de outros. É assim que Satanás faz. E essa unção se voltará contra você. Por isso você precisa se colocar diante do Senhor e falar assim: irei, não serei intimidado por pessoas, pelas trevas, por Satanás, por conspirações em nome de Jesus. Eu vou até o fim com aquilo que o Senhor colocou na minha vida e vou cumprir aquilo que Deus me deu. Porque entre todas as dificuldades, as intimidações, elas são extremamente sutis e elas vão minando o nosso ser, a nossa alma, para que a gente venha desistir. Mas o Senhor quer nos livrar disso, nos levando à vitória. Por isso, não perca o teu ministério, não perca o seu propósito, o seu chamado, aquilo que o Senhor te levou a construir. Porque Ele tem vitória para você. Amém? Então, não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe influenciar pelo medo. É tempo de se levantar. Estamos nos tempos do fim. Os tempos do fim estão próximos. E se nós formos viver na intimidação daqueles que estão vivendo as trevas, estão vivendo os frutos da carne, nós iremos ser influenciados e amarrados por Satanás para não cumprir o chamado de Deus em nós. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com você. E eu quero orar sobre isso. Eu quero orar sobre todo espírito de intimidação, para que não tome espaço na sua vida e venha a corroer o propósito de Deus em você. Porque existem líderes que são bocas das trevas para nos destruir. Mas a gente não pode, né? Não pode se deixar levar. Amém? Então eu quero orar sobre isso. Se você tem olhado para você agora e dito assim, não, essa intimidação tem tomado conta do meu coração, eu quero que você coloque isso diante do Senhor agora, para que a gente possa orar sobre isso. Amém? Vamos lá? Senhor Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti, Pai. Irmãos na fé, que têm vivido a intimidação, ou seja, Satanás tem enviado pessoas, líderes, pessoas que se dizem grandes, para humilhá-los e destruí-los, destruir a sua fé, destruírem o seu potencial, destruírem o propósito que Deus tem para a vida deles.
Em nome de Jesus, que essas amarras sejam destruídas em nome de Jesus. Todo poder de intimidação, de corrosão de propósitos, todo poder em que tem gerado sofrimento, dor, angústia e morte, em nome de Jesus, eu repreendo você, Satanás, sobre a vida deles. Pai querido, que haja libertação, Pai, de toda palavra de maldição, de toda palavra de perseguição sobre a vida deles, em nome de Jesus. Que Satanás não tenha poder nem autoridade e que eles se levantem em nome de Jesus para realizar aquilo que Deus tem determinado. Pai querido, também eu te agradeço, Senhor, pela vida deles e te peço agora que o Senhor venha a usá-los poderosamente em tudo aquilo que o Senhor os levantou para fazer e que eles cumpram os teus propósitos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima.